Olá, bom dia, bom dia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Quem que já amanheceu o dia assim, hein? Com a alma cheia de perguntas, com a alma aflita, né? Com a alma perguntando para Deus, né? Quem que já amanheceu assim? Acabou saindo aqui. Tem que esperar um pouquinho. Às vezes a gente amanhece assim com a alma aflita, né? Com a alma cheia de perguntas, com a alma cheia, né, de questões com o nosso Deus. Mas que a nossa alma possa descansar no Senhor. E que a gente confie que o plano dele é o plano perfeito. Que não é o nosso plano, que não é a nossa vontade, mas que é a vontade do nosso Deus. Glória a Deus. Se você amanheceu com a alma aflita, duvidosa, que Deus venha fazer nascer, né, essa paz dentro de você. Vamos lá? Hoje nós vamos falar, estamos vivenciando, né, o mês de janeiro branco, o mês da conscientização da saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre, vou tentar baixar o computador aqui no outro lugar. E a gente vai falar hoje sobre decisão. Decisão, gente. Como é importante a gente saber tomar decisões. Decisões. O que é uma decisão? Uma decisão é você saber decidir entre uma coisa e outra. E o que significa escolher entre uma coisa e outra? Nem sempre a decisão vai ser uma coisa ruim por uma coisa boa. Às vezes a decisão serão duas coisas boas, mas eu só posso escolher uma. Então a importância da decisão para o equilíbrio da saúde mental. Porque se a gente não aprender a decidir, acaba que a gente fica em cima do muro e a gente nem decide nem pela direita, nem pela esquerda, e acaba que a gente segue a vida carregando nada, coisa nenhuma. Porque se nós não aprendemos a decidir, a gente não vai também ter um resultado na vida. É uma bifurcação, a decisão é uma esquina, ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Se eu ficar parada, né? Imagina que é um sinal de trânsito. E o sinal de trânsito, ele tá todo maluco ali. Eu tinha um sinalzinho de trânsito aqui, mas hoje ele não tá aqui. Às vezes a gente para no sinal de trânsito e o sinal tá todo maluco, então não tem como eu decidir. Assim é a nossa mente quando a gente não decide. Fica como aquele sinal de trânsito cheio de informações, vermelho, azul, verde, né? Laranja, azul e verde. Laranja, amarelo e verde. E a gente nunca descobre, né, que hora que pode passar. Mas se a gente tomar a decisão, a gente atravessa, né? A gente atravessa a rua ali, a gente espera. Ficou vermelho, a gente atravessa. Então, tomar decisão é saber agir na hora certa. Vamos lá para o livro de Provérbios, então? Hoje nós vamos ler o Provérbios de número 19. Provérbios de 19 diz assim, olha, o versículo 1. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e não merecer confiança. Aqui não está dizendo que é bom, ser pobre é bom, mas está dizendo que é melhor, e nem também está dizendo que é ruim ser rico, não, mas está dizendo que é melhor ser pobre, ter aquilo que você tem, né, ali para viver, e ser honesto, com honestidade, tudo aquilo que vem até nós vem com honestidade, do que a gente ser rico, mas não merecer confiança. É você estar do lado de uma pessoa que você sabe que a todo tempo pode te enganar, pode te passar a perna, pode querer o que é seu. Então, é melhor a gente, né, ser pobre e honesto. Aqui a pobreza está falando mesmo sobre a gente viver na simplicidade. Bom dia, Aninha. A gente viver da simplicidade, do simples, daquilo que a gente tem. É isso que o versículo 1 está dizendo. O zelo sem conhecimento é inútil. A pressa leva ao fracasso. Não adianta nada a gente guardar uma informação, a gente receber um conhecimento e a gente guarda ele a todas as 7 chaves ali, né? Mas a gente não coloca ele à disposição da humanidade.
a gente não coloca esse conhecimento à disposição das pessoas, né? Então não vai ser inútil ter esse conhecimento. Então todo conhecimento ele deve ser levado, ele deve ser entregue a quem está em nossa volta. E aqui está dizendo que a pressa leva ao fracasso. Quem já ouviu falar que o apressado come cru, né? O apressado acaba comendo cru, porque ele tem pressa demais. Então, que a gente não seja desses que estejam sempre com pressa. A pressa, ela não leva à perfeição. A pressa, ela nos tira, né, do caminho certo. A pressa, ela faz a gente correr atrás do nada. Porque muitas das vezes é na pressa que a gente tropeça. É na pressa a gente que é dona de casa, que vai limpar a casa e tropeça com o dedinho logo ali no móvel. É sempre a pressa que faz a gente errar, escorregar, cair. Então que a gente possa não ter tanta pressa assim, que a gente possa acelerar. Acelerar não é ter pressa. Acelerar é acelerar o passo. Agora a pressa não, a pressa faz a gente fazer tudo errado. As pessoas arruinam a própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa em Deus, já viu? A pessoa vai falar assim, eu vou fazer porque Deus mandou. Então, se Deus mandou, não deu certo, eu já culpo a Deus. O ser humano quer arrumar um culpado desde Adão e Eva. A Eva culpou, né, a serpente, Adão culpou a Eva, assim todos culparam a Deus. De uma maneira ou de outra, a gente está sempre querendo colocar a culpa em Deus. Ah, meu Deus, mas por que o Senhor não me avisou? A nossa vida é decisão nossa. A nossa vida é da nossa decisão. E Deus vai nos abençoar segundo a escolha que a gente fez. Mas a gente não pode sair culpando, né, a Deus por tudo que dá errado na nossa vida. Porque muitas das vezes, quando as coisas dão certo, a gente não tem coragem nem de testemunhar as bênçãos de Deus. Então tá escrito aqui, ó, que as pessoas se arruinam a própria vida, mas querem falar que foi Deus o culpado dessa ruína. Meu Deus, que a gente não seja, que a gente entenda que a nossa vida aqui nessa terra está no nosso controle. E Deus está nos olhando e Ele acampa anjos ao nosso redor para nos guardar. Mas muitas decisões que a gente toma é da nossa responsabilidade. Deus não tem nada a ver com isso. Então, que a gente não venha culpar a Deus, né? Pelas coisas ruins que estão acontecendo. Mas que a gente tome autorresponsabilidade. Que a gente reconheça a culpa. Que a gente levante-se e que a gente vá viver da forma correta. Continua assim, olha. A riqueza atrai amigos como o mel atrai moscas. Mas os pobres são evitados como uma doença que pega. E é bem verdade isso. A riqueza, quando você tá com dinheiro, quando as coisas estão fluindo, quando tudo tá dando certo, você tem muitos amigos, a casa tá cheia. A casa tá cheia, tem festa todo, né? Final de semana, tem festa todo dia, né? Se duvidar, tem festa todo dia. Mas quando você perde toda ali a sua renda financeira, os amigos, né? Os amigos, entre aspas, somem como fumaça no vento. Né? Então, quando você tá rico, você vai atrair mesmo. As pessoas vão chegar mais. Porque a gente vive num mundo onde a gente vale o que a gente tem, muitas das vezes. Mas os pobres são evitados como uma doença que pega. Ninguém quer chegar perto do pobre, né? Daquela pessoa. O pobre é o improdutivo, né? Ele não produz, ele não tem o que oferecer. Quem que vai querer chegar perto dele se ele não tem nada para oferecer? Então, o pobre, ele é evitado, né? Por todos, mas que a gente possa confiar em Deus, porque muitas das vezes o coração fica amargurado. A pessoa vive, ela trabalha, ela tem muitos amigos, ela tem festa e de repente ela se torna ali uma pessoa improdutiva. Ela perde o emprego, ela perde as amizades, ela já não tem dinheiro para pagar as contas. Então, normalmente as pessoas vão se afastar dela. Importa que nesse momento de aflição, sabe? Nesse momento onde a pessoa está passando pelo deserto da vida, é olhar e confiar que quando você estiver sendo evitado por alguém, confie que Deus está com você. Confie que Deus está presente. Confie que Deus é aquele amigo que você precisa. É aquele amigo bem presente na hora da angústia. Bom dia, Franciane. Então, confie que Deus
é aquele amigo bem presente na hora da angústia. E que muitas das vezes, se os amigos se foram, é porque não eram tão amigos assim. Realmente se aproximaram somente no momento onde a sua vida estava em alta. Então confia em Deus e seja amigo de Deus no momento de deserto da sua vida. Quem jura com falsidade não ficará impune. Você deixaria um mentiroso sair ileso? Aqui está dizendo aqui, olha, que quem jura com falsidade não sairá ileso. O que quer dizer jurar com falsidade? Eu juro, né? A pessoa jura... Primeiro que jurar é pecado, né? Mas a pessoa jura de pé juntos que aconteceu alguma coisa. Mas aquilo é falso. É um juramento falso. Quando a gente vai tentar descobrir a informação que aquela pessoa nos deu, a gente não consegue. Sabe por quê? Porque foi um juramento falso. A pessoa jurou por uma mentira. Então, quem jura por uma mentira vai ser descoberto e ele não vai ficar impune. Ou aqui a palavra nos faz uma pergunta. Ou você deixaria sair ileso um mentiroso? Você passaria vergonha no lugar do mentiroso? O mentiroso vem, te passa uma informação e aí você passa a informação se passando por mentiroso também. Então a pergunta é, quem jura com falsidade não ficará impune, porque a pessoa que foi, né, afetado por aquela mentira, ele vai falar também. Então que a gente não seja a mentira ela é tratada. Muitas pessoas são aqueles mentirosos, né? Eles mentem por tudo. Isso ele requer tratamento terapêutico. São muitos os que andam em volta da pessoa generosa. Todos são amigos do desprendido. Muitos são amigos dos generosos. Quem são generosos? Generosos são aquelas pessoas que gostam de presentear, que gostam de dar, né? Que gostam de doar. Como eu já disse esses dias, ser generoso não é ser caridoso. O caridoso, ele dá a esmola. O caridoso, ele ajuda a pessoa que tem menos. O caridoso não é o generoso. O generoso é aquele que tem coragem de dar até mesmo para quem tem mais do que ele. E com um coração alegre, ele tem coragem de ir de comprar um presente. Ele não olha para o preço porque ele é generoso. Então ele pega, né, esse presente e dá. É o generoso. Ele não olha se a pessoa precisa ou não precisa. Ele quer ser generoso, ele quer presentear. Continua assim, olha, todos são amigos do desprendido. Quem é o desprendido? É aquela pessoa que não é apegada a tudo, que não é apegada às suas coisas, que não é apegada ao seu dinheiro, que não é apegado, sabe, a tudo que ele tem. Você já viu aquelas pessoas que elas dão, né? Elas dão tudo que elas têm. Então, todo mundo gosta de estar perto, né? De ser amigo dessas pessoas que são desprendidas, generosas. Versículo 7. Quando está dando tudo certo, tudo errado, até a sua família vai te evitar. Até mesmo o seu melhor amigo vai querer distância de você. Quando você passa, eles olham para o outro lado. Longe dos olhos, longe do coração. Crie um coração sábio e fará um favor a si mesmo. Mantenha a cabeça arejada e encontrará uma boa vida. Se você está passando por esse momento aqui, olha, o conselho vem. Se você está passando por esse momento, olha, está dando tudo errado na sua vida. A sua família já não quer nem saber mais de você. Seu melhor amigo te virou as costas. Davi chorava muito, porque Davi dizia, meu Deus, meus melhores amigos estão tramando contra mim. Os meus melhores amigos estão falando mal de mim. Davi estava passando pelo deserto da vida e ele foi abandonado por todos. E Davi falava para Deus. O que a gente faz quando a gente é abandonado pela família? Quando os nossos amigos querem... Bom dia, Patrícia. O que a gente faz quando está dando tudo errado? Quando a minha família se afastou de mim, quando os meus amigos olham até para o outro lado, eu estou passando na rua, o meu amigo vira o rosto, talvez com medo da gente pedir um dinheiro emprestado, bom dia, talvez um dinheiro da gente, com medo, né, da gente pedir alguma coisa, esses amigos viram as costas para nós. Deus está dizendo, forme em você um coração sábio, faça um favor para você mesmo, não se sinta dolorido
diminuído, rejeitado, porque você está passando num momento difícil e todo mundo se afastou de você. Aqui está dizendo no versículo 8, se todo mundo se afastou de você, se a sua família se afastou, se os seus amigos se afastaram, se está dando tudo errado, crie, busque em você um coração sábio. Faça um favor para você mesmo, mantenha a cabeça arejada, não deixe que essas informações, que a tristeza, que a angústia, o sentimento de rejeição entre e se instale no seu coração. Mas mantenha a cabeça arejada e encontrará uma boa vida. Versículo 9 diz assim, olha, as pessoas que contam mentiras acabam sendo desmascaradas, e a pessoa que espalha os boatos ficará arruinada, é o que eu disse. A pessoa vem e fala uma falsidade. A falsidade é algo falso, que não existe, que não vai resolver a nossa vida. E aí acaba que quem ouve espalha aquele boato. O que acontece? Até a pessoa que espalhou o boato vai ficar arruinada. Vai ficar envergonhada. Até a pessoa, aí a gente vai deixar impune? Será que a gente vai deixar impune quem nos contou uma mentira e a gente passou a mentira para frente? Será que a gente não vai falar? A gente acaba sendo arruinado quando a gente ouve fofocas, quando a gente ouve mentira. Por isso a importância da gente não ouvir. Se não tiver jeito de sair do ambiente, filtre. Filtre aquilo. Não deixe que as más notícias fiquem instaladas no seu coração, mas que elas tenham lugar para sair. Ontem a Franciane falou para mim, Franciane é a minha psicanalista, gente, segue a Franciane, ela é maravilhosa, e ontem ela falou bem isso para mim. Ou você é filtro, ou você é esponja. Nós temos que aprender, né, a filtrar aquilo que é bom. E ela também falou do bolso furado. Tem coisas que a gente vai ter que colocar no bolso furado. Se a pessoa te falou uma fofoca, se a pessoa te falou uma mentira, coloca essa mentira no bolso furado. Não guarda ela para você falar para outras pessoas, não. Quando a gente coloca uma notícia no bolso furado, ela cai no chão, logo a gente já pisa nela. Então ela perde o seu efeito. Então que a gente não guarde mentiras. É estranho um leviano levar uma vida fácil. Pior ainda, um trabalhador dar ordens ao seu chefe. É estranho uma pessoa que não faz nada da vida, de repente está dando tudo certo para ela. Não é estranho? É estranho. A pessoa não faz nada, a pessoa vive no oba-oba, uma vida fácil, né? Ela vive uma vida fácil e tem tudo. Acaba se tornando estranho, né? As pessoas perguntam, mas o que essa pessoa está fazendo, né? E é estranho um trabalhador dar ordens ao seu chefe. Há uma hierarquia numa empresa, há uma hierarquia numa casa, há uma hierarquia numa escola, né? O empregado não pode dar ordem para o seu patrão. O aluno, ele não pode dar ordem para o professor, né? Nós, filhos, não podemos dar ordens para os nossos pais. Há uma hierarquia e a gente tem que aprender que quem chegou na frente tem primazia. Então, é a hierarquia. Quem chegou depois, ele tem até prioridade. A hierarquia, quem é mais importante é o pai. Vamos supor numa família, o pai e o filho bebezinho. O pai é a hierarquia, o pai e a mãe é mais importante. O bebê é prioridade. Por quê? Porque ele precisa de mais atenção. Então, a hierarquia, a importância de obedecer a hierarquia. Aqui está dizendo sobre o trabalhador que quer dar ordens, né, para o seu chefe. Não existe isso. A empresa tem o dono, né? A empresa tem seu dono. E assim como a empresa tem seu dono, ela tem ali as suas ordenanças para serem seguidas. Então, que nós sejamos das pessoas que saibam, né, obedecer as hierarquias que estão sendo colocadas na nossa vida. E continua assim, eu tô só arrumando a música aqui. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua, e a sua grandeza é perdoar e esquecer. A pessoa inteligente, ela sabe segurar a língua. Quem fala menos, agride menos, ofende menos, erra menos, né? Acaba que fala menos. Então, a pessoa inteligente, ela sabe segurar a língua. Como ela sabe segurar a língua, a sua grandeza em perdoar é esquecer. Por quê? Porque ela não
não ficou falando, né? Bom dia, Jéssica. Ela não falou mais que a boca, ela não falou mais que a língua. Então acaba que ela peca menos, ou todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, todos nós somos pecadores, mas a gente acaba errando menos quando a gente fala menos. Mas aqui está dizendo que a pessoa inteligente, a grandeza dela é perdoar e esquecer. Eu converso muito sobre perdão, o que mais a gente conversa é sobre perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Então, acabou que a gente esqueceu realmente o fato, né, que nos machucou. Por que o perdoar é tão difícil, é o assunto mais falado do momento? Porque perdoar requer a gente dar a liberdade para a pessoa ser quem ela é. Nós não queremos que ninguém venha mexer no nosso molde. Nós não queremos que ninguém venha mexer na nossa forma de ser, na nossa forma de agir. E embora a gente precise, né? A gente precisa ali, quando a gente começa a fazer a terapia, a gente é confrontado, né? Pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias birras internas, né? Então a gente ali é levado a mudar. Então quando a gente fala de perdoar, deixa a pessoa livre para ser quem ela é. Sabe? Porque senão a gente vai viver como batendo murro em ponta de faca. Cada vez que a gente tenta mudar alguém, a gente se machuca a pessoa e é mais um motivo para não perdoar. É mais um motivo para a gente ficar mordendo, mastigando aquela informação. Continua assim, olha, então perdoar, perdoa e esquece. Muitas das vezes quando você tem que perdoar um marido, não tem como, né? Perdoar, eu digo que não é se sentar à mesa. Você pode perdoar, mas você não precisa viver ali junto com a pessoa. Mas se é o marido, né, e você perdoou, tem que viver. Tem que perdoar de fato e de verdade para que haja paz dentro do seu lar. Continua assim, olha. Os líderes de mau gênio são como uma onça brava. Já os bondosos são como o orvalho da manhã. Que delícia! O que é um orvalho da manhã? O orvalho vem, ele traz cor novamente para todas aquelas folhas. Muitas das vezes as folhinhas estão todas fechadinhas e o orvalho vem e aquilo abre. A pessoa se abre. Então, o bom líder é como o orvalho da manhã. Ele mata a sede daquelas folhas, né, da manhã. Mas o de mau gênio é como uma onça brava. Quem já viu uma onça brava? Uma onça brava, ela ataca. A onça, né? Os felinos são os animais com as mordidas mais pesadas, né? Mais fortes que existem. Então, a onça brava, ela ataca, né? Ela é, além do que o leão, a onça, eles andam com aqueles passinhos bem de mansinho, né? Para ver o que a pessoa tá fazendo, para ver a presa, no caso, né? E o líder, né? O líder, que é como uma onça brava, ele é assim. Ele chega de mansinho para ver o que a pessoa tá fazendo e ataca, né? Assim são os felinos. Assim são os felinos, né? E assim a gente aprende muito com a natureza. Deus usa muito a natureza para nos ensinar. Os líderes de mau gênio são como uma onça brava. Imagina só uma onça brava. O líder, né, mau, ele é como essa onça. Ele vai nos atacar. E a mordida dele vai ser muito pesada. Então, que a gente saiba lidar, né, com a liderança brava. Que a gente aprenda a sair lentamente. Que a gente não faça movimentos bruscos. Quando a onça vai atacar, se a presa dela correr, aí que ela corre atrás, né? Então, se a gente está debaixo de uma liderança, né, má, perversa, que a gente aprenda a ter movimentos lentos. A natureza sempre nos ensina. Continua assim, olha. Um pai perde a vontade de viver por causa de um filho irresponsável. Meu Deus, o pai, né? Os pais acabam perdendo. Quantas pessoas que a gente não vê, que já não sai de dentro de casa porque está tendo um filho irresponsável, um filho que
se emaranhou pelo caminho do vício, da bebida, sabe, da vida boêmia aí, de oba-oba. Quantos pais já perderam o gosto de viver porque estão vendo o filho vivendo essa vida de más escolhas, de más amizades? Conta-me com quem tu andas, que eu conto quem tu és. Muitas das vezes os jovens não gostam de falar isso. Ah, mas eu não sou bem assim. Mas quantas vezes, ontem mesmo eu escutei uma pessoa dizendo que o irmão foi preso porque estava na companhia de quem não prestava. Ele não estava fazendo realmente nada errado. E foi provado que realmente não estava, porém, ele estava em más companhias. Então o pai perde, né, a vontade de viver quando o filho é irresponsável, não quer saber de nada. E a esposa resmungona é como uma torneira pingando. Tim, 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 tim. Quem consegue dormir com aquela torneira pingando, né? A gente vai lá, a gente amarra um pano, a gente faz algo. E se a gente põe o balde, pior, porque é toque, toque, toque. Então, uma esposa resmungona, o marido vai trabalhar e aquela gota tá pingando na cabeça dele. O marido vai sair e ele fica se lembrando de tudo aquilo que a mulher ficou reclamando. Sabe? Sem falar que quando não tem nada no chão para segurar aquela goteira, vai molhar tudo, vai estragar tudo. Então, a esposa resmungona, né? É como uma torneira, que a gente não seja essa torneira, né? Mas que a gente seja como fontes de águas vivas e cristalinas. Que a gente possa trazer novidade de vida para nossa casa, para os nossos filhos. Aqui quando fala da esposa, e acaba que eu me esqueço, mas quando fala da esposa aqui, fala do marido também. Fala de um amigo que tá ali vivendo com a gente, tá tem o tempo todo falando. E quantas vezes somos nós essa goteira que fica falando na cabeça dos outros. Então aqui quando fala, né, da esposa, fala do marido, fala de um amigo que mora com a gente, é aquela pessoa que resmunga, é uma torneira pingando. Aquilo lá vai ficar ecoando na cabeça, né, da pessoa. Casas e terrenos são passados de pai para filhos, mas a esposa certa vem do eterno. Casas e terrenos que são passadas de pais para filhos. Mais uma vez, a esposa ou o marido certo vem de Deus. Às vezes a gente fez uma escolha, essa escolha não foi de Deus, foi a gente que escolheu, e aí não foi de Deus. Lá no começo a gente já falou, a pessoa má, ela arruína a própria vida e depois ela fala que foi culpa de Deus. Lá no versículo 3. As pessoas fazem tudo errado, depois querem falar que foi Deus o culpado. Não foi Deus o culpado, foi nós que escolhemos. Aqui está dizendo que a esposa, o marido, certo? É Deus quem prepara. Mas como que a gente sabe que Deus prepara? Olha aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia. Eu vou lá, eu escolho um marido que não foi Deus que escolheu. O marido não segue os princípios, o namorado, vamos supor, a namorada, não segue os princípios de Deus, não faz aquilo que Deus manda, não segue a palavra, não segue os princípios. Não estou falando de religião, não. Eu estou falando de princípios da palavra. A pessoa não é uma pessoa boa, a gente já vê uns desvios ali de caráter na vida da pessoa e depois a gente vai falar que foi Deus que escolheu. Não foi Deus que escolheu, foi eu que escolheu. Então, eu que escolhi, então eu tenho que arcar com as consequências da minha própria escolha. Mas aqui está dizendo, olha, casas e terrenos são passados de pai para filho, mas a esposa, o esposo certo vem de Deus, porque a esposa certa, o esposo certo, os dois vão trabalhar junto, para os dois juntos construírem, né, essa herança para deixar para os filhos. É essa união, né, porque aqui está dizendo os pais, né, são passados de pais para filho, porque foi a união ali de marido, mulher, né, que construíram essa herança para deixar para os filhos. Continua assim, olha. A vida desmorona sobre os ociosos e os preguiçosos acabam passando fome. A gente sempre fala isso, né? O preguiçoso vai sempre passar fome, porque o preguiçoso não quer fazer. Quando a gente chega com aquela preguicinha em casa à noite e que a gente não tem mesmo coragem de ir pro fogão. A gente vai lá, bom dia, Kelly. A gente vai lá, bebe um copo de água, procura uma bolacha. A gente tá com preguiça, né? Então a gente muitas das vezes dorme com fome.
porque a gente ficou com preguiça. Então a vida desmorona sobre essas pessoas, porque um dia ou outro, porque a gente trabalhou muito, porque o dia foi desgastante, porque o dia, sabe, parece que pesou. É normal, mas todos os dias eu ter essa preguiça e nem ter coragem de fazer uma comida, aí a vida vai acabar desmoronando. Guarde as leis e guardará a sua vida. O viver descuidado é morte na certa. Guarde a lei, guarde a palavra, guarde o mandamento, guarda aquilo que Deus ensina, que na hora certa o Espírito Santo vai falar conosco. O Espírito Santo, ele nos lembra daquilo que está guardado dentro de nós. Mas se não tem nada guardado, como que ele vai nos lembrar? Se eu não busco aprender sobre Deus, como que eu vou aprender? Buscar aprender sobre Deus, né? É na palavra de Deus. Não é estudo, né? Aprofundado, não. Um versículo que a gente guarda... Minha voz... Um versículo, gente, que a gente guarda muda o nosso dia. Sabe? Então, que a gente guarde, que a gente aprenda a guardar. Davi falou assim, guardei a lei do Senhor no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que coração é esse? Coração é mente. Coração é aquilo que vai te fazer lembrar, na hora certa, da palavra que você deve falar. Discipline seus filhos enquanto ainda há oportunidade. Fazer tudo o que ele quer acabará com a vida deles. Olha, discipline os seus filhos agora, enquanto ainda há oportunidade. E quando é a oportunidade de disciplinar os filhos? É quando eles ainda são pequenos. Quando ainda estão debaixo da nossa autoridade. Quando a gente fala para ele que não é não, que sim é sim, porque depois que o filho já se torna adulto, aí ele vai cuidar da vida dele. Nós já não temos domínio sobre esse filho. O filho vai viver a vida dele, porque o filho adulto que fica debaixo, né? Ele honra os seus pais. Honrar é o quê? Honrar é respeitar. Mas honrar, muitas das vezes, o pai quer mandar no filho já com seus 30, 20, 28, 20, 18 anos. O pai quer mandar, acaba que o filho fica engessado, amarrado na vida, porque tem que seguir as ordens do pai. Tudo que o pai e a mãe ensinou para os filhos, tá, até os 7 anos, já foi formada ali a identidade, como que a criança vai ser, e depois até os 12, né, as escolhas, a criança já começa a aprender a fazer suas próprias escolhas, mas muitas das vezes, quando a gente ainda quer manter o cabresto no nosso filho, o filho não vai para a vida, gente, o filho não vence. Então, até os 7 anos, eu ensino o filho o que é bom, o que é certo, eu faço a criança ter ali uma personalidade persuasiva, né, inteligente, mas filhos são como flechas na mão do arqueiro. Quando chegar a idade deles viver, eles vão ter que viver. Eles vão ter que aprender com a vida. Shalom. Gosto tanto de falar. Quando você me cumprimenta com shalom. Shalom é muito maravilhoso. Continua assim, olha. Deixe que os esquentadinhos sofram as consequências da própria ira. Se você tentar ajudar, apenas vai piorar as coisas. Deixa as pessoas esquentadinhas ali, ó, no canto. Não vai tentar acalmar, não vai tentar nada. Deixa ele esquentadinho ali, porque senão você vai tentar ajudar e você também vai esquentar. Ele já está esquentado. Se você chegar e pôr a mão, você vai ficar esquentado também. Aceite os bons conselhos e a correção. Esse é o caminho para uma vida boa e sábia. Aceite os bons conselhos. Os bons conselhos estão aqui na palavra de Deus. Aceite os bons conselhos que Deus te dá, sabe? E você vai viver uma vida sábia. Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito que prevalece é o de Deus. A nós fazemos planos, é o que a palavra está dizendo. Nós criamos estratégias, mas o propósito, a alma do nosso negócio é de Deus. Então é o propósito de Deus quem vai prevalecer. Muitas das vezes a gente faz planos, a gente cria toda uma estratégia, mas a gente esquece o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus nesse seu plano? Essa estratégia que você está fazendo vai colaborar para com o propósito de Deus para a sua vida? Muitas pessoas, né, elas saem do propósito de Deus por propostas. Muitas das vezes, quando a gente cria planos e estratégias, o que acontece? Quando surge uma proposta, ela nos tira do propósito de Deus.
A proposta, ela sempre vem acompanhada de um dinheiro, sabe? De uma finança. E a proposta nos tira do propósito. Porque o propósito, muitas das vezes, a gente não vai ver dinheiro no início. A gente não vai ter recurso. Propósito, a gente não tem recurso. Agora, a proposta é aquele dinheiro que vem. Mas vai nos tirar do propósito de Deus. Então, quando diz aqui, olha, o homem até faz planos e cria estratégia, tá tudo certo. Nós temos que fazer isso mesmo, nós temos que fazer plano, nós temos que criar estratégia, mas nós temos que saber se a alma desse plano, se a alma desse propósito é Deus. É o propósito de Deus para a nossa vida, ou se esse plano vai nos tirar, né, correndo do caminho de Deus. É absurdamente normal querer ganhar uma grana. Mas é melhor ser pobre do que mentiroso. É normal você querer ganhar dinheiro. É normal você querer crescer. É normal, a Bíblia fala assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o amor ao dinheiro, mas muitas das vezes aqui nesse plano terreno, precisamos de dinheiro para viver. É a moeda que corre, né, nesse mundo, é o dinheiro, é o fluxo. Então, é normal a gente querer dinheiro, mas é melhor a gente ser pobre do que a gente ganhar esse dinheiro com mentiras. Quantos produtos que a gente compra que chega em casa quebra, gente, porque não presta. Ali a pessoa só quer ganhar dinheiro. E aquilo que a pessoa nos oferece não corresponde àquilo que ela vendeu. Então tá dizendo, é melhor ser pobre do que ser mentiroso, do que eu vender algo falso somente para ganhar dinheiro. É isso que esse provérbio está nos dizendo, sabe? É muito ruim quando a gente sabe que tá vendendo algo que não é bom e aquilo não vai servir de nada na vida da pessoa. A pessoa está enriquecendo em cima de mentiras. Lá na frente ela vai colher. Não tem, a lei do retorno, ela é real, gente. Muitas das vezes a pessoa está só colhendo a lei do retorno e não entende por que a vida não vai para frente. Porque viveu uma vida de enganar as pessoas. O temor do eterno é vida em si. Quer ter vida? Quer ter vida em si, entusiasmo, força, coragem? Tema a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente pensa bem quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente começou aqui no começo. Quando a gente teme a Deus, a gente pensa bem quando a gente vai falar um sim, quando a gente vai falar um não. Então, o temor do eterno é vida em si. É uma vida plena, sem surpresas desagradáveis. Quando a gente teme a Deus, a gente não tem surpresa desagradável, porque até aquilo que não é bom, a gente sabe resolver. Até nas tempestades a gente sabe caminhar. Alguns enfiam o garfo na torta, mas tem preguiça demais para levá-lo à boca. Aqui está falando do preguiçoso novamente. O preguiçoso, o preguiçoso estava escrito lá que ele passa fome, mas ele não vai cozinhar. Agora está dizendo aqui que o preguiçoso pode ter uma torta na sua frente, mas ele tem preguiça até de colocar o garfo nessa torta e comer. Que Deus afaste, em nome de Jesus, da nossa vida, dos nossos familiares, esse espírito de preguiça que vai levar a pessoa à ruína. Em nome do Senhor Jesus. Castigue o insolente de maneira exemplar. Quem sabe aprende uma boa lição. A pessoa está sendo insolente, ela está fazendo as coisas sem pensar, castigue, quer dizer, discipline, ensine ele, fale, não é assim que faz. Sabe por quê? Quem sabe assim ele aprende a lição e aprenda a crescer. Porque se a gente deixar o insolente tomando decisão atrás de decisão errada, levianas, ele não vai aprender nada. Mas quem sabe se a gente disciplinar ele assim, ele aprende. Essa é a nossa função de mãe. Como é difícil, né? Às vezes a gente fica brava. Eu fui numa festa esse final de semana e a mãe, né, não chamou atenção, não deixou o filho, e o filho foi e pediu para o pai, e o pai deixou. Então, acabou que a mãe saiu como má ali. Mas a nossa função de mãe é disciplinar, né? Ali tem que conversar o pai, né? E a mãe tem que conversar, porque para que os dois cheguem num ponto comum, para quando for disciplinar o filho, os dois tenham a mesma ideia, né? Para que o filho aprenda, porque se ficar essa divisão, pai deixa, a mãe não deixa, não tem como disciplinar. E nós mães temos que disciplinar. Nós somos a parte dura.
no início da vida dos nossos filhos, porque depois que eles crescerem, não adianta a gente querer mandar, como eu já disse, não adianta querer mandar num filho de 25 anos. Ele tem que aprender a andar com as próprias pernas, ele tem que aprender com os seus erros. Os filhos que partem para cima dos próprios pais são uma desgraça, palavra pesada, e uma vergonha. Então, o que é vergonha? Vergonha é sempre dar um passo para trás. Vergonha é sempre você tem que estar dando ré na sua vida porque estava errado. A gente passa vergonha quando a gente está errado. É quando a gente está errado que a gente passa vergonha, porque a gente fez de uma maneira errada. E aqui está escrito que os filhos que partem para cima, né, são uma desgraça, são infelizes, serão infelizes para o resto da vida, porque essa afronta que eles fazem para os pais, todas as vezes que surgiu uma oportunidade na vida deles, essa afronta virá como gatilho do não merecimento. Porque o filho que só partem para cima do pai, na verdade, ele não se sente merecedor. Então, quando vem uma oportunidade boa para a vida dele, ele acaba não se sentindo merecedor. Ele está sempre dando um passo atrás, ele está sempre com vergonha também, né? Esse próprio filho. Se você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho, logo se sentirá perdido. Olha só o que o Provérbios está nos dizendo hoje. A Bíblia diz assim, olha, andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Mas é importante que você esteja alguém andando do seu lado, porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Porque se um cair, o outro levanta. Deus está dizendo assim, olha... Eu me perdi, porque por causa de ler, filho. Se você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho, logo se sentirá perdido. Mesmo que a gente tenha um mapa, é muita informação. Então é importante que a gente tenha alguém para andar do lado. Por que nada que a gente faz sozinho dá certo? Se faz sozinho, mas é com muito custo, é com muito ganho. A gente consegue somente comer do pão de cada dia quando a gente anda sozinho. Sabe por quê? Porque o maná é para a multidão. O maná, o milagre de Deus, ele vem para a multidão. O pão de cada dia, muitas das vezes, é porque a gente trabalha sozinho. A gente trabalha ali carregando tudo nós mesmos no nosso ombro. E nem Deus anda sozinho, porque é Pai, Filho, Espírito Santo. O próprio Deus diz... A gente sozinho, a gente até chega mais rápido. Aí eu vou sozinho, eu vou correndo na frente, eu vou sozinho, eu vou sozinho, eu vou sozinho. Sabe o que acontece? Eu chego na frente, mas muitas das vezes eu chego na frente ou as pessoas me ultrapassam mesmo em multidão. Quando a gente está indo sozinho, as pessoas nos ultrapassam mesmo em multidão. Por quê? Porque eu estou indo sozinho e eu vou pegando tudo que vem na frente, gente. Tudo que vem na frente eu pego. Eu pego tudo. Eu pego tudo. É tudo meu. É tudo meu, é tudo meu. Então, eu tô indo sozinho. Conforme eu vou pegando tudo isso, eu vou começando a ficar mais lento. Eu vou ficando mais lento na minha caminhada, porque eu tô sozinho, eu não quero dividir, eu quero carregar tudo. Eu fico mais lento e a multidão me ultrapassa. E aí a gente não entende, meu Deus, mas por quê? Por que todo mundo me ultrapassou? Porque eu quis ir sozinho. Porque eu quis ir sozinha. Então, se você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho, logo se sentirá perdido. Quando a gente está sozinho, para quem que a gente pede opinião? Se a gente está sozinho, para quem que a gente pede conselho? Se a gente está sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, que a gente aprenda a criar também o nosso time. Aqui, quando eu tô falando sozinho também, não é andar com qualquer pessoa, não. É andar com pessoas que estão no mesmo propósito. É andar com pessoas que têm o mesmo sonho que você. É andar com pessoas que você vai colocar um tijolinho, a pessoa vai colocar o outro tijolinho, e a outra vem e coloca um tijolinho. Entende? É escolher pessoas que estão no mesmo propósito, para que isso cresça. E ajudar aquelas pessoas que estão em sua volta. Agora, quando a gente vai sozinho, não. A gente vai logo se sentir perdido. Ou tem uma outra vertente. Eu vou sozinho, mas eu chego na linha de chegada com as mãos vazias. Porque eu coloquei fogo no chinelo e fui correndo. Só que eu chego sozinho, sem informação nenhuma.
Eu chego, mas quando eu cheguei lá, o que eu faço? Não sei, porque eu fui sozinho. Aí a multidão também chega, ultrapassa e me ultrapassa novamente. Então a gente vive uma vida das pessoas nos ultrapassando quando a gente está sozinha. A vida não é pra gente correr sozinha. A vida é uma corrida daquela de que uma pessoa ajuda a outra. Esqueci o nome da corrida. Mas um corre na água, um corre, acho que é triatlo, né? Um corre na água, um corre andando, um é assim, um ultrapassa lá os obstáculos. Não anda sozinho, viu? É o que Deus está falando hoje. O testemunho sem princípios faz pouco da justiça, e a boca dos perversos fala só malícia. O testemunho sem princípios, eu tô falando uma coisa que eu não conheço o princípio daquilo. É um testemunho, mas eu não conheço como surgiu. O que é princípio? Princípio é o início. É da onde começou, é da onde iniciou. Foi comigo o testemunho? Foi comigo que aconteceu esse testemunho? Foi na minha vida que aconteceu? Glória a Deus. Eu conto porque é a minha história. Eu conto porque são as minhas histórias. Então esse é um testemunho com princípio. E às vezes um testemunho sem princípio é a história de alguém que contou de alguém, que contou de alguém, que eu nem sei se eu tô falando a verdade, né? Então, o testemunho sem princípios, ele faz pouco da justiça. E a boca dos perversos só fala malícia. Estamos quase terminando o último versículo. O irreverente precisa aprender a ter reverência do jeito mais difícil. Só uns bons tapas chamam a atenção do insensato. Meu Deus. Tem criança que só levando os tapas, não é não? Tem criança, não pode, né? Não pode bater, hoje a lei não permite, não tô falando que é para bater também, não tô falando nada disso. Mas antigamente a gente sabe que funcionava assim, né, gente? Nosso pai falava, a gente não atendia. O nosso pai gritava, a gente não atendia. No final, terceira chance, né? Primeira fala, a segunda é o grito e a terceira eram os tapas. A gente só funcionava no tapa, né? Quando a gente é criança, que a gente quer sair pra rua, que a gente quer brincar, que a gente não quer obedecer, a gente é irreverente, a gente não traz reverência, né? Pelos nossos pais. Aí acaba que a gente aprende do jeito mais difícil. Eu sempre digo, eu falo pros meus filhos, ouça da primeira vez, porque se eu gritei é porque já não ouviu a primeira vez. E a terceira vez, então, vai apanhar. Então, trazendo essa como analogia para a vida vem e nos fala, como a sabedoria grita nas praças. Por que que a sabedoria está gritando? Porque a sabedoria, ela já falou. Ela já falou, mas ninguém deu ouvidos. Agora a sabedoria está gritando. Agora a sabedoria está gritando. Venham, venham, venham aprender de mim. E se a gente não aprender com os gritos da sabedoria, a vida vai nos dar a sua lambada. A gente vai apanhar da vida. Porque aqui, olha, o irreverente aprende da maneira mais difícil a ter reverência. Onde o Provérbios também nos ensinou. Aprenda a ter respeito pela vida. Tenha respeito pela vida, seja reverente à vida que Deus te dá. Hoje você amanheceu, respirou, não sei se acordou bem, não sei se acordou mal, eu não sei se você acordou cheio de esperança, cheia de vida, ou se hoje foi um dia daqueles cinzentos, mas saiba, se foi um dia cinzento, acima das nuvens ainda existe o sol. Então não deixe, né, a tristeza tomar conta do seu coração. Terminamos o Provérbios de hoje, que possamos ter aprendido com o Provérbios de hoje, que a gente possa ter se nutrido e que a gente se nutra, que a gente, sabe, aproveite de todo esse manjar que Deus nos dá. Essas delícias que são as palavras de Deus, que parece que traz gosto para a nossa vida. A palavra de Deus, ela vem para isso, ela vem para trazer gosto para a sua vida. O temor de Deus está escrito aqui, ele traz vida para você. Então que a gente aprenda a degustar, né, essa palavra que nos foi entregue no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, no nome do Senhor Jesus, obrigada, meu Deus. Gratidão por essa palavra entregue no dia de hoje, Pai. Gratidão por nos ensinar a temer ao Senhor, porque quando tememos ao Senhor, nós temos vida, vida dentro de nós. E quando temos vida, Pai, nós respiramos e nós levamos vida aonde quer que a gente vá, Pai.
Meu Deus, obrigada, porque hoje o Senhor nos ensinou a não caminhar sozinho, porque Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor está sempre acompanhado. Jesus, quando orava, ele ia lá, ele caminhava com aqueles que estavam aqui na terra, mas à noite ele ia lá e se conectava com o Pai, e se conectava com o Espírito, porque Jesus sabia que sozinho ele não chegaria a lugar nenhum, sozinho só na cruz. Sozinho só o sacrifício, Pai. Oh Deus, então nos ensina, nos leve aos lugares certos, com as pessoas certas, Pai. Afaste de nós todo aquele que vem, meu Deus, tentar destruir os nossos sonhos, Pai. Meu Deus, mas se for para disciplinar, que o Senhor nos discipline, Pai, no nome do Senhor Jesus. Mas nos ensine a ouvir a Tua voz quando o Senhor chamar. Que a gente não precise escutar a sabedoria gritar, Pai. Que a gente não espere para apanhar da vida, para cair e levantar, Pai. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, Pai. Que a gente aprenda isso, Pai. Que a gente aprenda a colocar a Sua palavra, Pai, em prática, meu Deus, nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, desde já confiamos em Ti. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Pai. Lá, meu Deus, no meio do mundo, lá no meio da lama, o Senhor foi lá e nos tirou sujos. E dia após dia o Senhor vem nos lavando, o Senhor vem nos limpando, o Senhor vem nos moldando, Pai. O Senhor vem colocando pedras preciosas em nossas coroas, Pai. Nós não entendemos ainda, mas um dia vamos entender o Seu trabalhar. Muitas das vezes que a gente pensa que está vagaroso, está demorando, mas o Senhor não demora, o Senhor capricha, Pai. Te agradecemos, Pai, te agradecemos por essa manhã, no nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa boca, Pai. Que a gente não venha falar para se arrepender depois, Pai. Guarda os nossos olhos, oh, aleluia. Guarda os nossos ouvidos, Senhor. Ah, Deus, guarda os nossos sentidos, Pai. No nome do Senhor Jesus, cumpra a Sua obra em nós, Pai. Cumpra a Sua obra nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cumpra a Sua obra na vida dos nossos filhos, maridos, parentes, cidade, nação. Em nome do Senhor Jesus, cumpra a Sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada a todos por ter ficado até o final. Deus abençoe. E olha, escuta o que Deus tem falado com você. Não escuta o que eu falei, não. Tudo que eu falar, você pode jogar tudo fora. Não vale a pena. Mas aquilo que Deus falou no seu coração, que ardeu, e que você sabe que é com você, é essa palavra. Guarda. E não deixe ninguém roubar. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, gente. Beijo no coração.